Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, né? Nós já estudamos nesse programa duas obras da chamada série André Luiz. Nosso Lar, o primeiro livro da série, Os Mensageiros, no segundo, e estamos agora no terceiro, que é Missionários da Luz. Ok? Muito bem. Vamos cumprimentar, então, agora a nossa querida amiga Eronides, que já está aqui conosco nos bastidores, né? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas aqui na Web Rádio Cristo Consolador, nós sempre oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece de abertura. Aqui? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia o modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, identificar os nossos vícios, as nossas más tendências e, uma vez identificados, eliminá-los de nossas vidas, para assim podermos nos tornar espíritos melhores. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz. Muito bem, nós estamos no capítulo de número, vejamos, acho que é 13, não sei. Capítulo 13, cujo título é Reencarnação. Esse capítulo, ele é muito interessante, né? Ele é bastante longo, muito interessante. E ele tem a tônica desse capítulo, eu poderia dizer que é sobre a sublimidade da união sexual, né? Eles estão falando aqui justamente sobre isso. Nós hoje vamos recomeçar o estudo. No meu livro, que é essa edição antiguinha aqui, é na página 203, no parágrafo que inicia da seguinte maneira: chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Sigismundo em companhia de outras entidades. Nós vamos retomar a análise daqui.
Mas, para nós pegarmos o fio da meada, eu vou voltar um pouquinho, vou voltar uma página para que a gente se situe melhor no contexto, tá? Então, vou ler um pedacinho a partir da página anterior, que é a página 203. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais da experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Olha que lindo, né? O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres,
é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me, talvez, a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso Sigismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Observa, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica, né? Isso aqui é bem interessante nós anotarmos esse detalhe aqui, né? Quando ele diz, né? Essa última frase aqui eu vou anotar no meu livro, vou marcá-la. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal, né, os futuros pais, e o amigo reencarnante e o futuro filho, né, na véspera da primeira ligação, naturalmente, do futuro filho com a matéria orgânica que seria propiciada, né, elaborada pelos futuros pais, né? Ou seja, no momento da concepção, né? Então, a partir de agora, vamos começar o nosso estudo novo de hoje. E aí ele diz: chegando à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Sigismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Né? Como da outra vez, olha, observa aqui que ele diz, né? Ele, quando chegou na casa lá da Esther e do Adelino, né? Ele encontrou já o Herculano e o Sigismundo, que era o espírito reencarnante, né? E em companhia de outras entidades, que o Alexandre pegou e informou para o André que eram espíritos construtores que iriam cooperar na formação fetal do nosso amigo Sigismundo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito, nós estamos observando aqui as consequências positivas da reunião que ocorreu no plano espiritual, né? Da reunião que ocorreu no plano espiritual entre Adelino, a esposa, né, o Sigismundo e os amigos espirituais que esclareceram o Adelino com relação às intenções do Sigismundo e com relação à necessidade daquela reencarnação naquela família para que aqueles mal-entendidos do passado, aqueles problemas, aquelas dores, né, aqueles débitos pretéritos fossem sanados de uma vez, né? Então, a gente vai observar que o Adelino, que estava tão reticente com relação a aceitar o Sigismundo como filho, já com uma outra disposição mental, né? Então, Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o, claro, um ambiente de otimismo, delicadeza e alegria.
meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Olha que interessante, né? O Alexandre e lá os outros companheiros, né, construtores do corpo físico, do futuro corpo físico do Sigismundo, começaram a examinar o que ele chama aqui de mapas cromossômicos, né? E o André diz que ele olhava aquilo que parecia uns arabescos, né, e não tinha a menor noção, não entendia absolutamente nada do que estava ali, né? Porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto, né? Ou seja, o André não teria condições de entender aquilo no momento, né? Seguramente mais tarde, sim. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Sigismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Olha que coisa linda, né? Como a espiritualidade é cuidadosa, né? Como a espiritualidade é extremamente cuidadosa com todos os detalhes da nossa reencarnação, né? É muito lindo essa dedicação enorme, né, que a espiritualidade nos oferece, né? Nos oferece. A Ironide estamos colocando aqui. Vejamos. Esse capítulo é uma embriologia sob novo prisma, no dizer de André Luiz. É, sim, né? É muito, muito interessante, né? E, de uma certa forma, para mim, e acredito para muitos outros que estão nos ouvindo, né, que não são da área médica, que são leigos, é uma explicação muito, muito interessante, né? Muito interessante, muito rica. Conformei-me e passei a observar Sigismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar de nova experiência terrestre. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. A dificuldade é aquilo que a gente sempre fala, né? Que é mais complexo você reencarnar do que efetivamente desencarnar, né? Encarnar do que desencarnar. Embora quando a gente esteja aqui, né, todo mundo tenha um certo receio da desencarnação, né? Mas quando você começa a estudar verdadeiramente a doutrina espírita e começa a ter acesso a essas revelações, esse, de repente, dito temor da morte, ele meio que vai diluindo, né? Vai diluindo. E aí aqui o André está falando, né? Que ele estava ali conhecendo, mais uma vez, a penosa impressão dos que se encontram no limiar de uma nova experiência terrestre. E aí o Sigismundo fala: já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece minha energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta,
tenho receio de novos fracassos. Olha, e quando ele estava lutando para conseguir que o pai o aceitasse, ele estava bastante determinado, né? E cheio de energia. Mas a partir do momento, nós somos assim mesmo, né? A partir do momento em que ele conseguiu a aceitação do futuro pai, a preocupação dele mudou de foco, né? A gente sempre é assim, né? Consegue uma coisa e já começa a se preocupar com outra, com outra, com outra. Então, exatamente, agindo como nós agimos normalmente, depois que ele conseguiu a aprovação do pai, a aceitação do Adelino para recebê-lo como filho, a preocupação dele passou a ser outra. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou fracassar outra vez? Será que eu serei um bom filho? Né? Os questionamentos dele, né? Tenha calma, responde confortando. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim, se cair outra vez, né? Aí aqui nós temos, né, a confirmação de que a gente, quando reencarna, tem sempre aqueles amigos, né, que estão torcendo por nós, que vão nos acompanhar de perto, nos dando força, coragem para que a gente atravesse por todas as dificuldades, né? Mas ele, sabedor disso, né, mesmo assim, ele ainda tem receio de que ele fracasse, né? E aí ele diz: ai de mim se cair outra vez. Dirigia-lhe exortações de coragem e bom ânimo quando o meu orientador, dando por fim do exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-me com afetuosa autoridade. Sigismundo, falou para o Sigismundo, né? O Alexandre falou para o Sigismundo, falou-lhe com afetuosa autoridade. Sigismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de consciência para penetrarem de novo no santuário maternal. Olha que colocação. E aqui nós observamos, né? Nós observamos que algumas vezes, o orientador, ou aquela pessoa que de repente está numa posição, né, de orientação de um determinado grupo, precisa ser firme, precisa demonstrar uma certa autoridade moral para que as coisas não saiam do rumo, né? Não saiam dos trilhos. Eu tenho observado ultimamente esse tipo de experiência na reunião mediúnica. Algumas vezes se apresentam, né, na reunião mediúnica, espíritos, não exatamente espíritos ruins, mas espíritos sofredores que estão totalmente voltados para as suas lamúrias e só fazem ficar chorando, se lamentando, e com essas lamúrias não ouvem o que o dialogador está tentando lhes transmitir. Então, nesses momentos, considero eu, segundo o que temos observado na literatura espírita, e agora André Luiz está aqui nos dando um outro exemplo disso, né? É necessário intervir, né? É necessário intervir com o que ele diz, o que ele chama aqui de afetuosa autoridade. E dizer para aquele espírito que está somente se lamentando, e que não faz outra coisa a não ser ficar repetindo as mesmas lamúrias, que ele silencie. Que ele silencie e escute o que está sendo dito. Não é? Porque é necessário que o espírito que foi levado à sessão mediúnica, que ele ouça
o que está sendo dito a ele. Né? Porque, senão, a ida à sessão mediúnica, de uma certa forma, perde muito do seu objetivo, perde muito do benefício que aquele espírito poderia receber. Não é apenas o contato com as vibrações, com os espíritos animalizados dos médios, né? Que também vai dar a ele um certo bem-estar, mas, sobretudo, a evangelização, a conversa, o diálogo que se estabelecerá entre aquele desencarnado e o dialogador. Então, algumas vezes é necessário intervir, né, com afetuosa autoridade para que ele pare com aquelas lamúrias, interrompa aquele círculo vicioso no qual ele está envolvido há muito tempo, para que ele possa efetivamente tirar o proveito das orientações que está recebendo. Que ele possa mudar o foco e prestar atenção no que está sendo dito, para dessa forma realmente se beneficiar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? O Sigismundo havia conseguido que o pai o aceitasse, e a partir do momento em que o pai o aceitou, porque ele estava querendo ter a reencarnação, ele começa a ter medo da reencarnação, aí começa a entrar numa sintonia de medo, de receio, de falta de fé, de falta de coragem. Não. Aí, nesse momento, o Alexandre vem e é certeiro, dizendo para ele: Sigismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem no novo santuário maternal. Né? Exatamente. Você não precisa estar totalmente inconsciente para que você se ligue ao corpo da sua futura mãe. Né? Você não precisa estar totalmente inconsciente para se ligar, né? Como ele diz aqui, de novo, ao santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício, ou seja, ele precisa cooperar. Ele precisa confiar no trabalho dos amigos espirituais, precisa confiar em Deus, né? Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Olha só. Deu-lhe uma chamada para que ele parasse com as lamúrias, para que ele parasse com o pensamento negativo e derrotista. Não é isso que nós temos que cultivar dentro de nós, né? Temos que cultivar sempre bons pensamentos, pensamentos de vitória, de triunfo, né? Daquilo que nós desejamos. Pensamento é vida, né? Nós pensamos, nós plasmamos. Então, se nós não queremos coisas ruins para as nossas vidas, um ponto primordial é justamente, né? É justamente nós mantermos sempre bons pensamentos, né? Pensamentos positivos. Sigismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito.
Sigismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Olha isso. Porque o Alexandre falou que o Sigismundo não deveria se comportar, né, como os irmãos ignorantes e infelizes que se ligavam, né, ao novo santuário maternal totalmente inconscientes. E aí o André perguntou, mas tem esse tipo de coisa? Tem espíritos que se ligam, né, ao novo corpo de forma inconsciente? Ou seja, que chegam, né, para uma nova reencarnação totalmente inconsciente? Né? Inconscientes do ato que realizam? E aí o Alexandre falou, certamente. Certamente, respondeu ele solícito, assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Olha isso, gente. E isso é muito fácil também, essa questão de pessoas que desencarnam sem a menor noção do que está acontecendo, né? É muito comum também, porque são inúmeras vezes que, durante uma sessão mediúnica, nós recebemos espíritos que nem ao menos sabem que estão desencarnados. E algumas vezes, quando recebem essa informação, né, eles ficam muito assustados, muito desesperados com o fato de, segundo eles, terem morrido. Né? Obviamente que a morte não existe, eles não estão mortos, né? Apenas mudaram de plano de ação. Mas é muito interessante. Olha o que o Alexandre fala aqui. Né? O André pergunta se existem, né, espíritos que entram, né, que reencarnam de maneira inconsciente. E o Alexandre diz que sim, certamente. Né? Assim como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. E aí eu diria, né, que nós espíritas, né, nós espíritas temos muita condição, né, de estarmos prontos, né, estarmos prontos para o momento da nossa desencarnação, né? Porque a gente sabe exatamente o que nos espera, né? Segundo, obviamente, também o nosso conhecimento, segundo as nossas obras. Então, ele diz aqui, somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Né? E não necessariamente todos os espíritas, tá, gente? Porque há pessoas que, mesmo conhecendo a doutrina espírita, não vivem a doutrina espírita. Né? E aí, na hora do desencarne, muitos poderão passar por situações tão desconfortáveis como alguém que não tem conhecimento nenhum. Né? Você ter um determinado conhecimento e não fazer uso dele para o bem, para o seu crescimento, não adianta de nada, é como se não tivesse. Né? Exatamente. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial que a rigor lhes compete na organização do feto passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano.
São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos, né? Então, são inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos, né? Então, gente, eu acredito que grande maioria dos espíritos que desencarnam, bem como daqueles que reencarnam, né, não tem uma exata ideia, dimensão, consciência do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo. Justamente por não possuírem esses conhecimentos espirituais e mesmo possuindo, por não os assimilarem completamente, né? Completamente. Nós sabemos que, embora a doutrina espírita esteja aí para todos que desejarem dela tomar conhecimento, não é a maioria, né? Não é a maioria das pessoas do mundo que conhecem. E aqueles que conhecem não são todos os que realmente se enfronham no estudo e buscam realmente viver uma vida mais espiritualizada do que materializada, né? Então, acredito eu que seja uma certa minoria, talvez, né? Acredito eu. Bom, continuando. A explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Sigismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou comovidamente e falou: contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Sigismundo despertava em mim. André estava extremamente curioso. Gente, eu imagino, né? Ele, sobretudo para o André, né, que é um médico, tomar ciência, não é? De todo esse outro lado da medicina, ou seja, dessa face oculta da medicina, né? Dessa face oculta da medicina, como diz, né, o Dr. Paulo César Frutuoso no seu livro de mesmo nome, A Face Oculta da Medicina, né? Então, para nós leigos, talvez assim não seja uma coisa muito impactante, né? Embora seja, mas para o médico, né, acostumado a ver as coisas apenas sob aquele ponto de vista material, conscientizar-se de que existe todo um lado espiritual, todo um trabalho realizado pelos espíritos antes do nascimento daquela criança, né? Antes da reencarnação, é muito significante, né? É muito impressionante. Então, André diz, né? A explicação não podia ser mais lógica. E uma vez ainda admirei o amoroso amigo, o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Sigismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial,
fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operação, abraçou comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Com muito prazer, redarguiu o bem-humorado. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Sigismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Como a espiritualidade poderia auxiliar, né? Aquela formação física que iria se iniciar, né? A partir do momento da concepção, da união do espermatozoide com o óvulo. Como a espiritualidade iria atuar ali naquele momento. Raquel, né, mãe, estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. O André não tinha falado nada, estava só pensando, né? Como é que um casal vai assim, interpretar essa interferência espiritual? Né? E aí o amigo espiritual explicou para o André. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. Ou seja, o médico vai ajudar algo que é natural, mas vai tornar mais fácil o parto, né, daquela mulher com os seus conhecimentos. Ou seja, o parto é algo natural, que ocorre naturalmente. Mas se você estiver no hospital, né, com a ajuda de médicos, a coisa vai ser muito mais fácil. Né? E exatamente isso, a concepção também se dá, obviamente, de forma natural. Mas com os amigos espirituais auxiliando, tudo ocorre de forma mais fácil. Né? Então, ele diz aqui, em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Olha isso aqui. Olha que coisa interessante essa frase. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de Deus, as leis naturais, com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Ou seja, a espiritualidade sempre vai participar nesses momentos. Né? É algo comum. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte.
Escoadas, porém, às horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Sigismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo-me a tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras. E, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Ou seja, o André estava preocupado, né? Estava pensando assim, mas será que nós vamos estar lá? Basicamente é isso. No momento exato da conjunção carnal? Não é? Como é que vai ser feito isso? Ele estava lá pensando. Né? E aí o Alexandre, observando a impaciência do André, esclareceu para ele, bondosamente. Não é necessária a nossa presença ao ato da união celular. Ou seja, eles não precisariam estar presentes no ato da conjunção carnal propriamente dita. Né? Não é necessária a nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Exatamente isso. Olha que lindo. Aqui ele diz que esses momentos de união celular, né, de união carnal, eram momentos sublimes e invioláveis nos lares em bases retas, nos lares corretos, né? Nos lares onde se vivia de uma forma correta. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Olha que coisa incrível, né? Que coisa interessantíssima que ele está colocando aqui, né? Efetivamente, eu até acho que não conhecia ou não sabia desse detalhe, né? Que após a união, né, o ato sexual, que o espermatozoide levava algum tempo, algumas horas, né, para poder chegar até o óvulo a ser fecundado. E ele diz aqui, né, que o elemento masculino deve fazer uma extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Né? Então, há tempo. Né? Olha que interessante. Olha que interessante. E, sorrindo, acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e sequioso de informações referentes ao assunto, interrompi. Aliás, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Olha a pergunta do André, que coisa interessante. Observe que ele havia dito que as uniões sexuais que existiam dentro de um lar estruturado, né, elas eram sagradas e invioláveis. E aí o André vai e pergunta:
com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, o que você acha? Elas são todas invioláveis? Olha o que ele responde. Isso não. Traduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludir aos lares em bases retas. Exatamente. Ele falou lares em bases retas. Né? Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que quando existe uma união sexual, né, dentro de uma base correta, dentro de uma base, digamos assim, familiar, digna e tudo mais, existe, né, uma privacidade e uma proteção maior dos amigos espirituais para o casal, né? Que não permite a intervenção de espíritos, né, menos felizes no ambiente. Mas só que para você garantir esse tipo de privacidade espiritual para o ato sexual, é preciso que ele colocou aqui, que você esteja em um lar em bases retas. Porque quando não é assim que acontece, você está, de uma certa forma, vulnerável, né, a que presencie, esteja no seu ambiente mais íntimo, espíritos menos felizes que vão estar ali assistindo a sua relação íntima como se estivessem assistindo um filme, né? Você estaria, de uma certa forma, dando a esses espíritos um espetáculo à parte, né? Então, ele continua aqui. Você não deve esquecer que aludia aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Aí ele fala, não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Exatamente esses casos, né, que a gente vê de pessoas que vão nesses clubes de swinger, né, de pessoas que às vezes têm relações assim múltiplas, né, ou de repente com mais de duas pessoas de repente ali reunidos, né? Isso aí obviamente que não é
uma atitude, digamos assim, que se veja livre, né, da presença de espíritos que também gostam daquilo e que estarão ali junto com você, naquelas ditas quatro paredes, presenciando tudo que está sendo feito, né? Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Exatamente, né, gente? O que acontece? Nossos pensamentos, por mais ocultos que sejam, nossos desejos, por mais ocultos que a gente pense que eles estão, não ficam ocultos dos espíritos, né? E aí nós sempre iremos atrair para a nossa esfera de ação aqueles espíritos que gostam da mesma coisa que nós gostamos, né? Que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. E na questão do ato sexual, né? Se nós gostamos de determinadas coisas, né, esses espíritos virão para junto de você, ali no momento do ato sexual, e muito provavelmente irão influenciá-lo, né, a fazer coisas, de repente, ainda mais aberrantes, né, mais estranhas do que até mesmo você tenha imaginado, né? Porque você está em ligação com espíritos, de um certo modo, né? De um certo modo, não, espíritos inferiores, né? Que ainda são bastante animalizados, que ainda sentem muito prazer nessas conjunções carnais e não veem esses atos como um ato verdadeiramente de amor, mas sim de prazer único e exclusivamente físico, né? Então, é natural que não haja nessas reuniões, não é? Nessas conjunções, sobretudo se são conjunções esporádicas, né? Sem qualquer vínculo maior de afetividade, que nesses ambientes não se coloque, né? Não se coloquem espíritos menos felizes que irão efetivamente estimular esse seu lado, né, mais animalizado, né? Então, é aquilo que nós temos que lembrar, né? Nós somos responsáveis pelas influências que nós atraímos para junto de nós, sejam elas positivas ou negativas, né? Nós vamos nos afinizar com aquilo que gostamos e os espíritos também, né? Vão se afinizar conosco se gostarem das mesmas coisas que nós gostamos. Irão nos estimular a fazer ainda mais, né? E algumas vezes extrapolar em certas situações. Ok? Bom, vamos ficando por aqui, chegando ao final do nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham gostado bastante do tema que foi abordado, né? Efetivamente, esse capítulo é muito, muito interessante, muito rico de esclarecimento, né? E se nós pudermos, efetivamente, né, reler esse capítulo, meditar sobre as orientações recebidas e, na medida do possível, viver desta maneira, né, será muito bom, porque já estaremos buscando nos espiritualizar ainda aqui no plano da matéria. Ok? Então, são quase 18 horas, faltam apenas 2 minutos. Uma boa noite para todos e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.